Eu vou primeiro. Eu vou comentar uma fala do Oséias que teve ontem. Por quê? Para a gente discutir o plano bolsonarista aí para o ano que vem. Primeiro, eu vou fazer um. Vocês estão vendo aí? Sim. Sim, sim, senhor. Aqui, ó. Sobre- É porque isso aqui, vou mostrar exemplo. Primeiro um comentário que eu fiz, e aí depois eu vou colocar a fala do Oséias. Só para vocês verem o que interessa. Esse comentário que eu fiz aqui, ele é de umas 2, 3 semanas atrás. Deixa eu ver aqui. Isso não tem que ficar andando em jatinho de empresário, de dono de banco. Então, o contrato do Moraes, da mulher dele, né, com o Banco Master, aliado às conversas do Vorcaro com ele, é suspeito. Né? É suspeito, tem que ser investigado. E lembrando que não é papel, não é e nunca foi papel da esquerda fazer defesa de poder judiciário. Porque, historicamente, na nossa visão, o poder judiciário é um braço da burguesia e das elites desse país. Não. A gente defende pontualmente, porque naquele momento, né, aquele movimento golpista do Jair Bolsonaro queria passar por cima de tudo, passar por cima do voto de 60 milhões de pessoas e tomar o poder ditatorialmente aqui no Brasil. Mas isso não significa que a gente vai ficar passando a mão na cabeça do juiz, não. Não, mas é o começo, peraí. Aqui. Alexandre de Moraes envolvido dessa forma com um criminoso como Daniel Vorcaro. Você falou a questão do PT, é o seguinte, o PT defendeu o Alexandre de Moraes naquilo que ele tem que ser defendido. Né? Teve uma atuação corajosa nas eleições, né? E na condução do processo daquele pessoal que é golpista, sim, estão todos presos e muito bem presos, inclusive o Bolsonaro. A questão é que a gente sabe por que estão fazendo essa investida também. Ninguém está preocupado com a moralidade do judiciário para ir em frente ao Banco Master. O pessoal quer enfraquecer os ministros, colocar um monte de bolsonarista no Senado e no ano que vem ficar chantageando eles ali de impeachment se barrar qualquer coisa que a extrema-direita quiser botar para frente. Independentemente disso... Beleza, vira aí, né? Aí, meu irmão, umas 2 semanas depois, vai o Oséias lá na conversa fiada e fala o seguinte. No caso, para o Senado. Olha, eu até estava vendo uma pesquisa a semana passada, Zé Caio, falando sobre 66% dos brasileiros hoje querem votar em candidatos ao Senado que sejam a favor de impeachment de ministros do STF. Quando eu fiz o lançamento da minha pré-candidatura, anunciei, na verdade, a minha pré-candidatura na Câmara Municipal, eu fiz questão de ressaltar que eu tenho um sonho, ver Alexandre de Moraes e Dias Toffoli na cadeia. E não é só pelo prazer de vê-los presos, é porque estes homens hoje simbolizam uma decadência total e completa, né, do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição fundamental, necessária para a democracia. Eles hoje acabaram com a credibilidade, com a moral do STF. Você imagina um país, uma democracia, cujo órgão responsável por guardar a Constituição Federal está tão desmoralizado quanto o STF. Nós temos um problema grave no Brasil. A população hoje não tem mais esperança na justiça. E essa esperança precisa ser resgatada. Então, a pauta número 1, e eu quero deixar isso bem claro, a pauta número 1 da minha pré-candidatura e posterior candidatura será, sim, o impeachment de ministros do STF que estejam envolvidos em corrupção. Aí, eu estava certo ou não estava? Sim. Cara, aí assim, não tem nem graça. Não tem nem graça você fazer análise mais. Porque os caras mesmo falam. Né? A questão, com todo o respeito aos Oséias e tal, mas assim, eu depois vou colocar minha fala aqui. Eu falei isso lá no programa. O Poder Judiciário brasileiro sempre foi amigo de vocês, Oséias. Sempre foi. Você pergunta para qualquer pessoa na rua aí, a justiça beneficia rico ou pobre? Todo mundo beneficia rico. Rico não vai para cadeia. Isso está na boca do povo, todo mundo sabe disso. Pega as decisões do STF no que diz respeito a direito do trabalho,
ver se eles votam a favor do empresariado ou se votam a favor do trabalhador. Né? Então, o poder judiciário desse país sempre foi um braço da elite da direita a vida inteira. Agora, é a primeira vez que eles se colocaram no caminho de um projeto de direita porque vocês passaram do ponto. Né? Porque queria dar o golpe só por isso mesmo. E passar por cima de todo mundo. Aí o seguinte, aí eu falei para ele, ó, eu não vou aceitar chantagem moral de ninguém quanto a isso aí. Eu não acho que Toffoli é santo, não acho que Moraes é santo. Se achar alguma coisa deles aí, ó, investiga. Eu não tô nem aí. Mas eu não vou embarcar em pauta de impeachment do ministro do Supremo neste momento, porque eu sei o que o Oséias quer e eu sei o que eles querem. E aí ele acabou de confessar. Quer encher de bolsonarista no Senado e chantagear o STF, porque o nome, é isso que eles querem fazer. Você acha que eles vão botar um monte de bolsonarista lá no Senado e ficar assim, não, agora, se qualquer um de vocês estiver envolvido em corrupção, a gente vai impeachment. Não, eles vão botar um monte de bolsonarista no Senado e se qualquer um deles der uma decisão monocrática que desagrada, eles vão montar em cima. É isso que eles vão fazer, Gustavo. Eles não têm coragem nem de ir atrás da corrupção dos seus. Só se eles Cavalcante, envolvido com esquema, pegaram o dinheiro, ele inventou a história, vendeu apartamento, não tinha um documento, não tinha nada, etc. E o documento veio depois, né? Você viu? Veio depois, ele etc. Arrumou. Com dinheiro, mais de 400 mil reais, não tem coragem. Flávio Bolsonaro, esquema de rachadinha completamente demonstrado. Foram lá anular o processo por uma tecnicalidade. Entendeu? Então, os caras vêm falar para mim, fazer esse discurso de justificativo moral, não tem coragem de ir atrás dos seus, porque eu penso o seguinte, cara, antes de você apontar sujeira, você tem que limpar a própria casa. Você não chega na casa dos outros falando, aqui tem uma poeirinha e não sei o que, se sua casa não estiver impecável de limpo. E eles não têm essa coragem, velho. E outra, acho que sua fala está muito correta no sentido de apontar aqui. O judiciário, historicamente, tem se aliado aos poderosos desse país. E os poderosos desse país, historicamente, têm sido de direita. No caso da condenação do Bolsonaro, foi porque ele rompeu o próprio pacto de poder dos caras, velho. Falou assim, pera lá, você está querendo dar um golpe de Estado aqui, romper com a lógica da dinâmica de poder que já está estabelecida há mais de 30 anos aqui, ainda quer tirar a gente? Não, pera lá, isso aqui não está correto. Agora, se ele não tivesse tentado dar um golpe de Estado, velho, quando que pararam o Bolsonaro antes? Quando que Bolsonaro sofreu qualquer condenação pelas atrocidades e as merdas que ele conduziu aqui nesse país? E falta de ação não foi, cara. Falta de ação não foi. Agora os caras querem pintar Bolsonaro como se fosse um herói, como se fosse um mártir, uma vítima do judiciário. Não, pera lá, bicho. A coisa não é por aí não, sabe? E assim, é uma hipocrisia danada desse pessoal de direita, uma hipocrisia danada. O Oséias Varão, em específico, se esconde atrás da religião para fazer os discursos dele, entendeu? Mas falta honestidade intelectual nas falas que faz. E aqui pode ter sido até um surto de honestidade dele. Ele vem falar que o sonho dele é impeachment ministro do STF. Não, projeto para Goiás, nada. A proposta número 1 é impeachment ministro. Importante. Qual que é o STF. motivo para impeachment um ministro do STF? Não é corrupção dele, não é PL problema com dele. rabo de foguete do tamanho do mundo. É exatamente o fato deles não controlarem esse ministro e esse ministro ter dado decisões que colocaram o líder máximo deles na cadeia. Então, assim, não é uma discussão de caráter, de ética, de ilegalidade, nem nada. O problema é, ele deu uma decisão judicial que eu discordo. Por conta disso, eu vou tirar ele. Então, assim, é fora da casinha, é fora de qualquer realidade. A gente fica até chateado, porque faz a gente, muitas vezes, entrar numa posição que, para o grande público, parece que a gente está defendendo o judiciário. Na verdade, a gente está defendendo a supremacia da decisão jurídica. A gente não está defendendo a pessoa do Alexandre de Moraes. Para mim, se ele cometeu algum ato, se esse contrato da mulher dele aí era para ele ganhar dinheiro por fora, que vai para a cadeia, e eu queria mais. Queria que colocasse ele na mesma cela do Bolsonaro e umas câmeras lá, tipo Big Brother, para a gente poder assistir. Eu ia voltar a assistir BBB. Ia ficar parecendo eu assistindo Bolsonaro e Xandão. Então, assim, que nem o Gustavo falou, para mim o complicado do Oséias é que ele tem um tom de voz e se esconde atrás da religião e fala os maiores absurdos, das maiores, com muita agressividade, mas um tom de voz equilibrado.